To see Jack smile. To watch the Sahotas eat. To see Anshi breathe a sigh of relief. Everything we do together, however small it may seem, helps make our todays and tomorrows better. This is Team Bayer at work, a melting pot of thinkers and doers, united by science, striving for better. Better, with resilient crops that can weather climate change. Better, with personal healthcare solutions that improve our well-being. Better, with treatments tailored to help patients fight diseases. This is health for all and hunger for none. This is for Jack. This is for the Sahotas. This is for Hassan, who was born at 5:46, and his lovely mum. This is our company of missions. This is collective power of over 99,000 people around the world who care. It's a story we're all writing together. A story of better, inspired by you, Team Bayer. Science for better. Muito boa tarde a todos. Bem-vindos à 12ª Conferência de Valor da APA, que, como sabem, nesta edição dedicamos ao capital humano. As pessoas são o recurso mais valioso do nosso sistema de saúde e, em concreto, do Serviço Nacional de Saúde. Os resultados dos nossos hospitais, dos nossos centros de saúde, dependem essencialmente dos resultados dos nossos trabalhadores. E isso cria, naturalmente, a necessidade de colocarmos esta questão em perspectiva, de discutir, de consensualizar a melhor forma de desenvolvermos uma estratégia de gestão de recursos humanos que possa captar e reter os melhores trabalhadores no Serviço Nacional de Saúde. Para isso é muito importante conversarmos com outros setores, conversarmos com outras empresas, não necessariamente da área da saúde, e percebermos quais são as práticas mais avançadas na gestão de recursos humanos, como é que outras empresas estão a desenvolver estratégias de recursos humanos para motivar os seus trabalhadores, para captar os melhores, para, no fundo, retirar de cada trabalhador todo o potencial que ele pode oferecer à organização. E é isso que faremos hoje com uma excelente convidada da Bayer, a doutora Maria João Lourenço, que eu já apresento. Esta sessão, como sabem, chama-se "E se em vez de recursos humanos disséssemos pessoas?", e remete-nos para esta ideia de que cada pessoa tem as suas necessidades específicas, cada pessoa tem um potencial que pode ser desenvolvido e interessa-nos desenvolver esse potencial porque, naturalmente, o sucesso da nossa organização depende muito da nossa capacidade de facto, colocarmos as pessoas a dar o seu melhor à organização. A doutora Maria João Lourenço, como vos disse, é diretora de Recursos Humanos da Bayer, é licenciada em Direito, tem formação específica em Recursos Humanos, passou já por outras empresas, atualmente é diretora de Recursos Humanos da Bayer, e vai falar-nos um bocadinho sobre aquilo que é feito nesta empresa. Como sabem, a Bayer é uma empresa multinacional, com mais de 100.000 trabalhadores, presente em dezenas de países, e tem uma estratégia, uma visão muito própria para a gestão de pessoas, tem um conjunto de ferramentas muito avançadas, muito inovadoras até, nas diferentes componentes da gestão de recursos humanos, na captação de pessoas, na retenção de pessoas, no feedback, na avaliação do desempenho de cada uma dessas pessoas e até na formação da pessoa, tendo em conta a especificidade de cada uma delas, tendo em conta também o papel que essa pessoa pode ter na organização. E é isso que nós hoje vamos discutir com a doutora, sempre com esta perspectiva de percebermos o que é que nós podemos aqui aprender e eventualmente transpor para os nossos hospitais e para os nossos centros de saúde, para o Serviço Nacional de Saúde em geral. E é por isso um privilégio poder ter connosco a doutora Maria João,
e poder perceber o que é a Bayer, qual é a visão da Bayer para a gestão de pessoas, e portanto eu passo-lhe desde já a palavra e agradeço desde já o facto de ter aceitado este nosso convite. Muito obrigado. Obrigada eu. Confesso que eu vou tentar partilhar as nossas melhores práticas. Eu não tenho a solução perfeita, eu só quero, no fundo, partilhar convosco aquilo que nós fazemos e que, de alguma maneira, isso possa ajudar-vos a encontrar o caminho que faz mais sentido para vocês. E pronto, e vamos embora. Vou tentar cumprir a minha missão de partilhar o máximo que nós temos na Bayer e, naturalmente, estou inteiramente à vossa disposição para fazerem perguntas, como entenderem. Então é isso mesmo, como disse o Dr. Xavier, as pessoas estão no centro das empresas. E provavelmente a primeira pergunta que devemos fazer é, então, e os recursos servem para quê? Qual é que é a missão dos recursos humanos nas empresas? Se eu pudesse resumir, é difícil encontrar um resumo do que pode ser, mas se me perguntassem, eu diria que seria o departamento que é o People Advocate e que é ao mesmo tempo o Business Partner e que faz este equilíbrio entre os colaboradores e a empresa. E como somos um departamento que está que é neutral do ponto de vista de negócio e porque temos uma visão exclusivamente, uma visão maior, um benchmark das pessoas maior que os outros colegas que têm departamentos de finanças ou de vendas ou de marketing, isso ajuda-nos a ter uma perspectiva do conjunto todo e tentemos fazer este equilíbrio. Naturalmente, como vocês imaginam, não é um equilíbrio nada fácil, porque tem mesmo que existir o equilíbrio correto, porque quando há mais pessoas e menos business, não é bom, não é bom porque depois acaba por prejudicar eventualmente o negócio, mas só pensamos em resultados a médio e longo prazo isso não vai funcionar, portanto, é um equilíbrio difícil. Há muitos treinadores de bancada, ali como a fotografia mostra, porque eventualmente recursos humanos não é uma ciência exata e é fácil ter palpites sobre, e por isso também dificulta às vezes a nossa vida. Mas, acima de tudo, essa missão é vital para as empresas, este equilíbrio é vital para as empresas. E é vital porquê? Se pensarmos um pouco e trago-vos este quadro aqui, sobretudo do nosso lado esquerdo, em que se diz qual é o impacto que as empresas que investem na experiência dos seus colaboradores e que tentam investir no seu desenvolvimento, a diferença versus as que não investem, ao nível, por exemplo, do profit, dos lucros, é inacreditável e, portanto, por isso é vital. É uma coisa que não se pode contornar. E agora esta missão dificílima de tentarmos encontrar, ok, neste People Advocate and Business Partner, quais é que são as grandes áreas de atuação dos recursos humanos? Para não fazer a viagem demasiado chata para vocês e maçuda, eu escolhi 3 grandes áreas do setup, da manutenção e do desenvolvimento, e sobre eles vou falar um bocadinho mais detalhadamente, mas gostava só que nós fizéssemos aqui este círculo que não termina, não é? Que está sempre a correr. E o setup começa por, ok, nós temos que ajustar os nossos recursos humanos às necessidades do negócio. Temos que perceber se temos as pessoas que precisamos para responder às necessidades e depois passamos para a manutenção, que é, ok, os recursos humanos têm que garantir uma série de serviços básicos para que a empresa seja operativa, para que funcione. E depois temos a área do desenvolvimento, e a área do desenvolvimento está muito com o olhar no futuro, que é pensar como é que eu posso preparar as minhas pessoas e a minha organização para sermos bem-sucedidos no futuro. E depois o change management acontece porque nós já percebemos todos esta história da volatilidade, agora toda a gente fala no VUCA, não é? No mundo que é altamente, que passa a vida a mudar e que temos que ser capazes de
responder de uma forma positiva a essa mudança, e seguramente isso só vai acontecer se apostarmos bem numa manutenção e no desenvolvimento. E por último, na cultura. E a cultura não é nada que se construa de hoje para amanhã. A cultura da organização é uma coisa que leva tempo a ser construída, que não está escrita em lado nenhum. A cultura é quase a maneira como nós fazemos as coisas, é invisível aos olhos, não é? Não está documentada numa política, mas que se encontra em todas as práticas da organização e que lhe dão toda a coerência. E agora, indo então ao detalhe de cada um destes, escolhendo, no fundo, os processos mais importantes dentro de cada segmento de atuação. Havia imensa coisa para dizer, mas eu tive que selecionar alguns e, portanto, a seguir eu vou falar-vos sobretudo de setup, manutenção e desenvolvimento, e dentro destes grupos o que é mais importante ou o que me pareceu mais relevante partilhar com vocês. Antes disso, desculpem, uma pergunta super importante, antes de irmos ao detalhe. Com certeza vocês estarão a perguntar-se: isto é difícil, e quem é que é responsável por conseguir fazer este círculo virtuoso? Bem, naturalmente os recursos humanos, isso sem dúvida. Mas é verdade que não são só os recursos humanos, porque até porque o nome da apresentação não foi ao acaso, não é? Que é pessoas. Uma coisa é, se nós falarmos em recursos financeiros, é fácil ir saber quem é que é responsável pelos recursos financeiros, porque provavelmente estão muito ligados à área financeira e à área da contabilidade. Ou quando pensarmos em recursos da IT, no departamento da IT, sabemos que é ali que vamos bater à porta, mas quando falamos em recursos humanos, falamos de pessoas, e as pessoas estão em todo o lado. E, portanto, essa construção, se calhar, não é só de RH. É preciso, seguramente, semear para colher, ou seja, eu não consigo amanhã começar a ter resultados com as minhas pessoas, assim, num clicar de dedos, então, preciso colher, ter paciência para que aquilo dê frutos como as árvores, não é? E depois também é uma construção coletiva que tem como força motriz os recursos humanos, naturalmente, mas que precisa muito da ajuda da direção, da liderança, da direção das empresas, das chefias intermédias, é crítico. Deixem partilhar convosco este quadro que diz quais é que são as competências que as equipas de liderança, os managers devem ter. E se vocês forem ver as que estão listadas, todas de alguma maneira estão intrincadas com aquilo que é preciso fazer do ponto de vista das pessoas, não é? Do setup, da manutenção, da motivação das pessoas, de as desenvolver, de ser capaz de responder à mudança. Vejam, por exemplo, um manager é a pessoa que tem que ter uma orientação para resultados, e os resultados estão conexionados com desenvolvimento. Também têm que ser capazes de desenvolver relações, de ter uma perspectiva estratégica da organização, e tudo isso está ligado com as pessoas, e é muito importante pensarmos que cumprir a missão de RH é uma construção coletiva do Departamento de Recursos Humanos e muito dos managers e muito da liderança das empresas. Agora vamos então ver um dado muito importante. Não existem dados de Portugal que nos possam dizer o quanto é que os managers interagem com os colaboradores do ponto de vista de feedback, que conversam com eles, que trocam impressões. E eu trago aqui estes dados e pedia que eventualmente nós olhássemos para a Espanha, que terá uma cultura nestes 4 países mais próxima da nossa. E o que nós constatamos ali em Espanha, e fazendo alguma transposição para Portugal, é que esta ideia de eu estar em contacto para pensar na minha motivação ou no desenvolvimento das minhas pessoas, muitas vezes nós pensamos nisso no momento de fazer a performance management, e isso acontece uma vez por ano. 40% dos managers fazem esse contacto e não um contacto tão frequente. E, portanto, é preciso, para que alguma coisa funcione na perspectiva das pessoas, que haja esse comprometimento e esse diálogo permanente
com os colaboradores para irmos recebendo insights que nos podem ajudar a mapear aquilo que nós temos que fazer. E também dizer o quão importante é o trabalho na satisfação, na satisfação global de uma pessoa, não é? E percebemos que a job satisfaction tem ali uma fatia importante e que dentro dessa job satisfaction, além do ter um trabalho interessante, também é muito importante as relações que eu estabeleço, as relações sociais que eu estabeleço dentro das organizações e especialmente a relação que eu tenho com o meu manager. Muitas vezes até se fala que as pessoas saem das organizações muitas vezes porque têm dificuldades de relacionamento com o manager. Mas pronto, isto era o que eu vos queria dizer desta mensagem de construção coletiva que todos temos nas organizações para trabalharmos as pessoas. Em relação aos valores da companhia, que no fundo são tipo, dentro desta casa que mostramos, os valores são como que a fundação para poder construir para a frente, termos muito claro quais é que são os valores que dentro da companhia são a nossa base. E é muito importante que tudo aquilo que a organização faça do maior ao mais pequeno, das decisões mais pequenas às decisões maiores, é muito importante que elas estejam ligadas com estes valores. Tentando passar um bocadinho o exemplo da Bayer e dar-vos um exemplo muito concreto desta coerência, para que depois não se desenvolvam fenómenos de cinismo, não é? E as pessoas dizem, isto é o que vocês dizem, mas não é aquilo que vocês fazem. Por exemplo, nós, provavelmente é uma realidade que não pode ser transposta para vocês, mas pensando no valor da flexibilidade. Depois do Covid, as pessoas tiveram imenso tempo a trabalhar em casa, os nossos colaboradores trabalharam sempre em casa. E quando nós voltámos, a vida voltou mais ou menos ao normal, se nós disséssemos aos colaboradores que os queríamos novamente no escritório, ia ser muito difícil mantê-los. E, portanto, nós tivemos que fazer jus à flexibilidade e tivemos que desenvolver uma política de trabalho híbrido em que as pessoas fazem um mix entre trabalhar em casa e trabalhar no escritório. E se nós não oferecêssemos essa flexibilidade, não estávamos a responder aos nossos valores. Provavelmente vocês dirão, mas pode-me dar mais exemplos do que é que, por exemplo, significa liderança? Eventualmente, quando vocês pensam em liderança, dirão, isto é uma característica que a Bayer quer ver nos managers. E eu digo, não, olhem, nós queremos ver a ideia da liderança em toda a gente. E para que isto se torne um bocadinho mais palpável, vou dizer-vos o que é que nós fizemos. Isto é uma construção da Global, não é uma construção nossa, de Portugal. E para cada um destes valores, nós definimos comportamentos que achamos que fazem sentido. E, por exemplo, quando falamos em liderança, desculpem, que fiz. Quando falamos em liderança, por exemplo, nós pensamos em jogar para ganhar, ou seja, ser ambicioso. E isto é uma ambição. Ser ambicioso é uma ambição, passo o pleonasmo, que nós queremos ver em toda a gente, em todos os nossos colaboradores. E, portanto, através destes comportamentos que nós identificamos, ou quando pensamos em flexibilidade e pensamos que queremos pessoas que inovem, que experimentem, que não tenham medo de errar, estas coisas nós queremos que isto passe para toda a gente e temos que utilizar isso sempre, porque isto é, como eu dizia no início, a base, a fundação para fazermos esta roda funcionar. Agora vou então sim voltar à roda. Vamos falar do setup. E dentro do setup há imensas coisas, não é? A ideia do setup é ajustar as minhas necessidades de pessoas às necessidades de negócio. E um dos pontos muito importantes no processo é o recrutamento, é o início de tudo. É um momento muito importante, muito importante. E é chave porquê? Porque quando estamos a fazer um recrutamento, nós temos que pensar que, dentro do possível, aquele recrutamento, a pessoa que nós escolhermos, tem que lá ficar durante algum tempo. Para não estarmos constantemente a recrutar e depois, enganámos-nos, fomos procurar alguém que não se adapta a
estes valores, por exemplo, que estávamos a falar. Portanto, é importante que se invista tempo no recrutamento, porque ele significa um investimento futuro de médio e longo prazo. E por isso é chave. E a coisa, antes de partirmos para o recrutamento, nós temos que, com a ajuda dos managers e dos recursos humanos, pensar claramente qual é a função e dessa função quais são as competências técnicas que nós buscamos, mas também quais são os soft skills, desculpem este estrangeiro, quais é que são as competências que não são técnicas que eu quero ver naquele colaborador e discutir isso para ficar muito claro o que é que nós queremos. Às vezes a gente vai com a pressa e não pensa exatamente o que é que nós queremos. O que é preciso ter? É muito importante que quando se faz um recrutamento e quanto maior complexidade do ponto de vista técnico e de soft skills a função, mais importante se torna isto que eu vou dizer a seguir. É importante que haja mais do que um entrevistador. Geralmente aquilo que nós fazemos na Bayer é alguém, ao manager que está a recrutar, alguém dessa equipa também pode estar, alguém da equipa que pode ser um par que também está, e os recursos humanos também. Porquê? Porque os recursos humanos são mais experts em recrutamento, já fizeram muitas vezes, e às vezes os managers ou os pares dessa pessoa que vem não estão tão treinados, não têm um olho tão treinado para fazer a entrevista. Portanto, mais do que um entrevistador e mais do que uma entrevista, para poder ver a pessoa mais do que uma vez, porque pode haver dias em que pode ser um dia não para aquela pessoa, ou pode ser um dia demasiado bom, ou nós próprios, naquele dia não conseguimos ver tudo o que era preciso ver na entrevista. Ter à partida perguntas definidas previamente, e isto para quê? Para nós irmos validar o que precisamos, o que definimos como importante, e para que sejam dadas as iguais circunstâncias a todos os candidatos. E, portanto, eu vou comparar alhos com alhos. Eu perguntei a mesma pergunta aos vários candidatos e eu aí vou poder fazer o exercício de comparar. É difícil comparar, mas se eu tiver uma matriz igual, torna-se mais fácil fazer comparações e fazer um juízo de quem é que pode ser a pessoa que mais se adapta à minha organização e àquilo que eu procuro. E podemos elevar a fasquia da complexidade e podemos, para além das perguntas contextualizadas que eu a seguir vou partilhar, as tais perguntas com exemplos, podemos querer ver a pessoa a pensar. E então podemos aplicar um roleplay ou um business case para ver, ok, esta pessoa, como é que ela reage perante esta situação concreta que eu tenho aqui no hospital? Não é? Vai ter uma posição de liderança, então eu vou-lhe dar uma situação de um conflito, ou vou-lhe dar, ou vou-lhe dar uma série de dados para perceber como é que ela vai gerir a complexidade e como é que ela me apresenta uma solução. Agora, dando-vos os exemplos de, ok, Maria João, então e como é que vocês transpõem? Dê aí um exemplo, quando fala em perguntas ligadas a competências, e como é que vocês podem validar, por exemplo, o jogar para ganhar? Se eu entender que isto é uma coisa que é crítica é um comportamento que eu quero e que eu quero observar, uma competência que eu quero observar, então eu vou-lhe fazer perguntas. E esse candidato, nós na Bayer temos uma lista enorme para cada um destes comportamentos. Dentro de cada valor, nós temos listas para validar e para escolher o que é que nós queremos perguntar. E temos este exemplo, que é, por favor, fale-nos de um projeto desafiante que teve, quais é que foram os contratempos e quais foram os resultados que conseguiu. E se nós perguntarmos isto e não fizermos perguntas abertas do género, você é muito ambicioso? As pessoas você joga para ganhar, claro que as pessoas vão dizer que sim, e depois nós não conseguimos controlar muito bem a conversa, e então é muito importante que a pessoa nos dê um exemplo, porque ao dar um exemplo ela não vai conseguir inventar uma situação, não vai ali em 5 minutos, portanto vai-nos dizer a verdade, e ao contar o exemplo, nós vamos ser capazes de fazer um juízo de prognose e dizer, perante esta situação e este estímulo, a pessoa reagiu desta forma e nós vamos ser quase umas moscas que vamos conseguir ver a situação em que ela esteve. Ela e os outros candidatos que vierem a seguir, porque nós vamos fazer exatamente a mesma pergunta aos outros e torna-se mais fácil acertar quando se faz um recrutamento. Outro exemplo, na integridade e no comportamento de colaborar e conectar. O que é que eu posso perguntar?
não é? Porque se eu for perguntar, quer dizer, não nos cabe na cabeça perguntar a alguém, você é íntegro, pois com certeza ninguém vai dizer o contrário, ou toda a gente vai dizer que é um ótimo elemento de equipa, não é? Mas nós queremos mais, nós queremos esmiuçar, como dizia os gato fedorento. Então nós podemos perguntar uma situação em que aproveitou ideias diferentes que vinham de dentro ou de fora da organização e eu tentei encontrar uma solução, ou seja, eu consigo conectar, consigo trazer ideias de outros e transformar numa solução, ou então ir mesmo para uma situação de conflito e dizer, olha, pode-me dizer uma situação que teve de conflito com o seu... E conflito não estamos a dizer de zangas, não é? Mas de um conflito de ideias, não é? Que teve com o colega ou com o líder e como é que você fez essa gestão? E pronto, e com isto conseguimos de alguma maneira, claro que nos enganamos, não é? Eu já me enganei, eu tenho 20 anos de recursos humanos e já me enganei algumas vezes a fazer recrutamentos, eu não tenho a certeza de saber tudo, mas isto ajuda-me e dá-me mais segurança, e dá mais segurança aos colegas com quem, quando nos sentamos a fazer recrutamentos, e por isso eu digo, vale a pena investir tempo. Pronto, de recrutamento era o que eu queria partilhar com vocês, dizer que na Bayer, desculpem que eu ainda queria dizer mais uma coisa de recrutamento. Duas coisas, aliás. Nós na Bayer fazemos, e provavelmente isto também faz sentido com vocês, nós temos quando abrimos o recrutamento, nós abrimos tendencialmente ao público em geral, através do nosso site, que vocês veem do vosso lado esquerdo, do lado direito temos um portal. Este aqui é o meu portal, toda a gente tem um portal destes, que temos o My Global Internal Job Board. E aqui as pessoas podem visitar o portal para ver quais é que são as funções que estão disponíveis na companhia. E ao fazermos esta oportunidade para dentro e para fora, nós vamos acabar por escolher o melhor candidato e fazemos uma combinação e um balanço entre abrir oportunidades de carreira a pessoas dentro da companhia, mas ao mesmo tempo ir de vez em quando buscar pessoas de fora que com certeza vão trazer perspectivas diversas da nossa, e isso é muito importante, e é importante ir buscar pessoas que nunca trabalharam toda a vida em recursos, na indústria farmacêutica, ou ir buscar perfis completamente disruptivos que não têm nada a ver com aquilo que nós temos na companhia e ganhamos muito com isso, e portanto é preciso fazer este balanço. Última coisa sobre recrutamento. Quando se faz um recrutamento, nós temos que pensar que, naturalmente, nós queremos escolher o melhor candidato, mas o recrutamento é o momento ideal para fazermos o nosso employer branding. Ou seja, o meu objetivo quando faço recrutamento é, primeiramente, encontrar o melhor candidato, mas eu também quero que todos aqueles que não ficaram no processo fiquem tramados e dizer, eu adorei a Bayer, eu queria trabalhar lá. E, portanto, vão passar a palavra e dizem, aquilo é um sítio bom para trabalhar. E, portanto, é também um momento de nunca esquecer que quem não fica é importante que goste de nós. E, portanto, é importante que a gente lhe dê feedback e dizer, olha, não o escolhemos por isto, e dar feedback às pessoas e que a experiência do recrutamento seja boa, seja desafiante, mas que seja uma experiência positiva. Pronto, de recrutamento era tudo o que eu queria dizer. Não sei se há alguma pergunta, algum comentário. Maria João, só uma Sim, dúvida. O recrutamento é todo feito por vocês não subcontratam o recrutamento a empresas. Porque às vezes, atualmente às isso vezes, às atualmente vezes, está muito em voga, particularmente para chefias de topo ou para lideranças, de sim, subcontratar o recrutamento a empresas especializadas. Vocês fazem isso ou assumem sim, essa também, tarefa? também. Fazemos, às vezes também às vezes queremos fazer tudo e podemos fazer tudo, mas o que é que acontece? Se eu puser um anúncio, se a Bayer puser um anúncio, pode haver pessoas que não estão disponíveis e então é muito importante, não estão disponíveis no mercado, não querem dizer que estão disponíveis no mercado, ou se calhar não estão e nós precisamos de uma empresa que vá lá bater à porta e dizer, olha, já pensou nisso e portanto, eventualmente para posições de maior responsabilidade, nós podemos usar essas empresas. E depois também temos um sistema de inteligência artificial, uma coisa altamente complexa, em que quando fazemos anúncios no nosso website e recebemos centenas ou milhares de candidatos, nós pomos palavras-chave para que eles nos tragam as palavras-chave que nós andamos à procura, ou empresas que nós queremos, ou formação específica, ou
áreas terapêuticas, por exemplo, e esse motor depois devolve-nos e arranqueia os currículos que parece que melhor se adequam ao que procuramos. Esse sistema utiliza a informação que encontra nas redes, na rede que está na internet, de uma forma geral, e com base num conjunto de palavras-chave seleciona pessoas que podem ser do vosso interesse. Exatamente. Ou pode ser as duas coisas. Pode ir ao LinkedIn e apresenta-me, e eu aí posso encontrar as pessoas que não estão ativamente à procura, mas é mais difícil fazer o contacto, não é? Por isso usamos muitas vezes uma terceira empresa. E também se pode fazer para segmentar, triar os que nos respondem em catadupa no Careers, quando nós fazemos um anúncio que está não é? Sim. E então Sim, nós sim. escolhemos com o manager quais é que são as palavras-chave e isso ajuda-nos naquele amontoado gigante de currículos, porque senão nós precisávamos de não sei quantas pessoas de recursos humanos para ver currículo a currículo. Sim, muito bem. Obrigado. Sim. Nada. Mais alguma coisa? Não? Ok, vou continuar então. Chegámos ao segundo círculo, que é a manutenção, que são aquilo que eu dizia há bocadinho, são as basic deliveries do departamento. Primeira coisa importante, salários. Como é que nós trabalhamos na Bayer com salários? Bem, nós temos uma coisa, nós trabalhamos não só a parte da saúde, mas trabalhamos também a parte da agricultura, e então é importante que nós tenhamos uma banda salarial que possa ser utilizada para estes dois grandes segmentos e para uma panóplia de funções que temos dentro da organização. Então, primeiro nós atribuímos um nível rei à função, e o nível A são pontos, não entrando aqui em grandes para não vos maçar, mas são a cada função é atribuída um ponto, são atribuídos pontos que têm que ver com a autonomia com que a pessoa desenvolve a função, qual é que é o grau de responsabilidade que esta pessoa tem, que problemas é que tem pela frente para resolver, e portanto eu assim consigo mapear funções com mais pontos e funções com menos pontos. E a esses pontos corresponde uma banda salarial, não é? E assim nós conseguimos ter uma linguagem que, apesar das funções serem muito diversas, todas acabam por ter um certo intervalo de pontos, e isto vai-me dar uma banda salarial. Estas bandas salariais estão claramente definidas e toda a gente sabe dentro da organização que elas têm uma flexibilidade de menos 20% ou mais 20%. E as bandas salariais são construídas com dados do mercado. Há dados do mercado específicos para a indústria farmacêutica que nós participamos no survey. A Towers Watson junta todas as contribuições das várias empresas e depois nós conseguimos ver o que é que se paga dentro da indústria farmacêutica para uma série de funções. Isso ajuda-nos a atualizar as nossas bandas salariais e perceber que somos competitivos ou não, e perceber onde é que estamos. Depois, o que é que acontece? Como eu vos dizia, aquela flexibilidade mais 20, menos 20 dentro da banda, significa que o posicionamento de um colaborador face àquela banda depende naturalmente da sua performance e depende da sua senioridade. Se nós estivermos a falar de uma pessoa que acabou de entrar, eu não posso provavelmente, mesmo uma pessoa que acabou de entrar ou que tenha um ano, apesar de ter uma boa performance, com toda a certeza não terá o mesmo salário de uma pessoa que tem um track record muito bom em termos de performance e que já está há muitos anos na companhia, não é? Portanto, aí isso ajuda-nos a ter isso. Alguma questão? Não? Não. Ok, então, compensação e benefícios, prémios. Nós na Bayer temos dois tipos de prémios. Temos o Company Bonus, que é para toda a gente, e depois temos prémios de vendas que são exclusivos da equipa de vendas. Esses prémios são de natureza anual e têm uma coisa super importante, que é os prémios estão indexados ao que eu consigo fazer, aos resultados que eu consigo, mas também como
eu consigo. E o como está ligado com aqueles valores que eu falei há bocadinho, da liderança, da integridade, da flexibilidade, da eficiência. E, portanto, eu vou medir, a organização vai medir não só o que é que eu entreguei, mas a forma como eu o fiz, não é? Porque não me interessa só resultados. Isso é muito, muito importante para definir a cultura de companhia. Depois, além de estes prémios anuais terem um caráter financeiro, e é uma decisão do manager para com o colaborador, nós temos também formas de os pares darem prémios a colegas. Eu já vos vou explicar um bocadinho melhor e é muito interessante porque não é financeiro. Não é financeiro. Este programa, o Admire, é um programa português, é com muito orgulho que dizemos, foi a equipa local que desenvolveu, que é uma app desenvolvida pelos RH e pela Business Intelligence, em que eu posso reconhecer um colega e dar-lhe, consoante o impacto que aquilo fez, eu posso dar-lhe um thank you, um appreciate ou um admire. Isso vai dar um reconhecimento à empresa toda, porque esta aplicação vai imediatamente desencadear uma publicação na nossa intranet. E depois as pessoas podem ter meio dia ou um dia de férias a mais pelo thank you ou appreciate. E isto também é uma forma de dizer que a organização não guarda para os managers exclusivamente a decisão de reconhecer e diz que os pares também o podem fazer. E isso contribui para essa sensação, por exemplo, do play to win, e quando nós dizemos que queremos que as pessoas também sejam líderes, mesmo que não sejam líderes formais. Uma última coisa ainda em relação à premiação. Todos os anos, quando é melhor, eu vou dizer isso mais à frente. Não, vou passar já para o próximo slide e digo isso mais à frente. Alguma questão? Dúvida. A João falou-nos atrás, no Sim, slide anterior, no como. Portanto, para vocês é sim, importante perceber o que é que ela entregou, mas também a forma como entregou. exatamente. Como é que vocês medem isto? Como é que Ok. medem o alinhamento dos resultados com os vossos valores? Com integridade, por exemplo. É uma avaliação feita por pares? É uma avaliação feita por... Como é que Então, fazem? muito obrigada pela pergunta. Então não explico mais à frente, explico agora. Então, o que é que acontece? Quando o manager define os objetivos do colaborador, define-lhe que ele tem que alcançar, vamos imaginar, um colega do médico que vai ter que fazer um MSL, um Medical Scientific Liaison, vai ter que fazer sessões clínicas e interagir com médicos. E nós vamos dizer assim, olha, é importante que sejam feitas, numa fase de lançamento de um produto, que sejam feitas este número de interações. Mas eu depois vou ter que ter também boas interações, que sejam cientificamente sólidas, que sejam esclarecedoras, que, que no fundo tenhamos um bom feedback dos nossos parceiros. E também é importante que, quando se tem que fazer estas sessões clínicas, muito provavelmente eu vou ter que interagir com colegas das vendas, que me podem, o MSL pode pedir a ajuda das vendas para chegar a alguns interlocutores e, portanto, estamos a falar, por exemplo, na integridade, estamos a falar naquilo que falávamos há bocadinho, do conectar e do colaborar. E, Sim. portanto, o meu manager, quando estabelece que eu tenho que fazer o X número de visita, o X número de interações, eu vou ter que fazer com qualidade, porque provavelmente vou fazer um questionário de satisfação, porque vai haver uma monitorização pelo diretor médico da qualidade científica do que foi feito, e também se fala eventualmente com as vendas. E depois o que é que acontece? Quando chega ao final do ano, faz uma sessão de calibração, a liderança da empresa faz uma sessão de calibração em que se aprecia o que é que os colaboradores fizeram, e aí é muito discutido não só o quê, mas o como, em que nós vamos dar feedback uns aos outros. Por exemplo, imaginem, está alguém das vendas a representar a direção das vendas. Neste momento na Bayer o chapter para as vendas é o Marco Dietrich, é o nosso diretor-geral. Então o Marco vai numa sessão de calibração representar as avaliações de toda a equipa de vendas. E o que acontece é que, por exemplo, a colega do MSO, Marketing and Sales Operation, que são
os colegas que ajudam a equipa de vendas a trabalhar melhor e de uma forma mais planeada, a colega de vendas pode dar o seu feedback em relação aos colegas que estão ali a ser discutidos. E ela fala muito do como, Muito bem. não é? Sim, Ok. já percebi. Recebem, no fundo, feedback das várias pessoas com quem ele vai contactando ao longo do processo, não é? Exatamente, Quer exatamente, quem a exatamente. recebe, quer dos clínicos, quer das vendas, quem quer, com quem quer que ele contacte, dá Sim, feedback. o acesso ao mercado, todos os recursos humanos, porque também têm interações, não é? Sempre que nós Sim, temos interações e podemos dizer, falamos disso na sessão de calibração. E aí muito bem. discutimos muito o como. Isso é super importante. Sim, sim. Ok, Obrigado. já falámos do Admire. Outra coisa importante, muito rápido, falar da parte, ainda no âmbito da manutenção, dos benefícios. Os benefícios são muito importantes e como vocês podem ver ali neste quadrinho, nesta onda, o- os interesses das pessoas variam muito ao longo da sua vida, não é? Quando eu começo a trabalhar, estou muito preocupado em investir no meu treino, em comprar uma casa, depois caso-me e tenho filhos, e depois quero progressão na carreira, e depois quero já, os meus filhos vão para a faculdade e eu quero tratar de os educar e de lhe garantir as melhores escolas, e então o que é que nós na Bayer fizemos? Nós tínhamos um valor X que investíamos por colaborador e tínhamos, até há uns anos esta parte, um approach muito clássico, que era, ok, nós vamos disponibilizar seguros de vida, seguros de saúde e planos de pensões a toda a gente. E pronto, é igual para todos. E depois começámos a perceber, não, nós estamos a perder uma oportunidade, nós estamos a gastar, vamos gastar exatamente o mesmo dinheiro, só que vamos dizer ao colaborador, ok, escolha o que é que quer pôr mais. E tendencialmente as pessoas com mais, ah, as pessoas tipo eu, que já estão assim mais velhotas, vão pensar, ok, eu vou começar a preocupar com o meu plano de pensões, que era uma coisa que se calhar quando eu comecei a trabalhar na Bayer há 20 anos, eu queria lá saber disso, não é? Portanto agora eu, por exemplo, peguei no meu plano e investi mais no plano de pensões. Ou há pais que têm muitos filhos pequenos, e quando a minha filha era mais pequena, eu investia muito e transformava o dinheiro que a Baia disponibilizava para mim em tickets de educação. E, portanto, hoje os colaboradores podem escolher isso. Outra coisa também muito importante que fizemos foi criarmos também a nível local, estas duas iniciativas são locais, que é o Bayer Employee Care, que nós disponibilizamos uma empresa que presta serviços aos colaboradores para lhes darem apoio a nível pessoal, imaginem, têm dúvidas do ponto de vista da como é que eu vou preencher o IRS, o que é que eu faço, o que é que eu não faço, pedi um empréstimo ao banco, e agora? E nananã. Ou tenho uma questão, preciso de apoio psicológico. E então nós temos uma empresa que está subcontratada, que tem estes profissionais, contabilistas, juristas, psicólogos, que prestam apoio aos colaboradores e que é garantida a total confidencialidade. A Bayer só paga a fatura, um FII mensal, e as pessoas vão lá, os colaboradores vão lá, e é também extensível à família. E isto permite que as pessoas não fiquem nervosas por outras coisas que tipo, preencher o IRS. Não, alguém vai ajudar, alguém vai sanar essa dúvida, e isso tem impacto no bem-estar dos colaboradores. E o Sim. investimento não é assim tão grande. E se calhar também reduz o absentismo, não é? Se calhar as pessoas perdem menos tempo, já não têm que perder uma manhã ou uma tarde para tratar Sim, de alguns sim, destes assuntos e sim, tendo esse apoio dentro da Bayer, sim, sim. Ou já não até mesmo, propriamente fora. sim, desculpe, interrompi-o, ou até mesmo eu preciso de um canalizador, onde é que eu vou arranjar um canalizador? Vai de coisas assim. E então as pessoas telefonam para ali, e o nosso feedback dos colaboradores é muitíssimo positivo, que isto funciona muito, muito bem. É excelente. Agora entramos, já falámos setup, manutenção, agora vamos a desenvolvimento. E o desenvolvimento, recordam-se, a ideia era pensar no futuro das pessoas e da companhia. Esta é a área que eu mais gosto. É a área que eu mais gosto de trabalhar. E vamos então, uma das coisas muito importantes é o performance management. Eu propositadamente, desculpem, estou sempre a falar, quando trabalhamos em multinacionais dá um ar um bocado snob, porque só usamos, mas às tantas, olha, desculpem, falamos nesta gestão da performance e não na avaliação de desempenho. E falamos propositadamente, porque a avaliação de desempenho tem uma conotação que, às vezes, as palavras, a forma
às vezes não sempre, a forma como dizemos as coisas é muito importante e propositadamente não falamos em avaliação de desempenho, mas falamos em gestão de performance, que é uma coisa mais construtiva e com um foco também mais para além do aqui e do agora. E como é que acontece na Bayer? Todos nós, independentemente da nossa localização geográfica, independentemente da função, desde o diretor-geral ao, ao administrativo, ao técnico de regulatory affairs, toda a gente tem um sistema igual. É o mesmo performance management e era aquilo que tínhamos falado há bocadinho, em que se pensa no quê e no como. E o valor do quê e o valor do quê e do como é igual. Não pesa mais um do que outro. E é igual para toda a gente desta maneira. Outra coisa também importante, quando se faz esta gestão e se discute os objetivos, estes objetivos têm uma visão de, ok, o meu manager partilha comigo os objetivos dele e depois eu sento-me com o Marco diz-me, Maria João, estes são os objetivos para a Aero Portugal, eu sento-me com ele e penso, ok, Marco, vamos transformar os teus objetivos em objetivos de RH. E é uma construção. E por aí baixo. Eu depois falo com a equipa de RH, olhem, estes são os meus, pensem vocês, vamos tentar. E tem que ser numa perspectiva, não pode ser só top-down, eu tenho que pedir a contribuição, até porque eu quero o compromisso das pessoas, não é? Estes objetivos que são medidos no final do ano, a verdade é que eles não têm uma periodicidade fixa, não são anuais. O que é que acontece? Toda a gente tem que fazer check-ins trimestrais, em que eu pego nos meus objetivos, alguns podem ser anuais, outros podem ser trimestrais ou semestrais. O que acontece é que nesta conversa que nós temos com o nosso manager, nós podemos chegar à conclusão de, este objetivo já não é relevante porque mudou alguma coisa, e portanto vamos deitá-lo fora e vamos meter aqui um novo, ou seja, é flexível, está de acordo com o valor da flexibilidade e portanto nós podemos fazer isso. Os objetivos devem ser smart, vocês devem estar carecas de ouvir falar nisto, não é? Que um objetivo, quanto mais smart ele for, mais fácil será de um colaborador, de alguém da vossa equipa, poder superá-lo. Tem que ser específico, tem que ser mensurável, tem que ser uma coisa ambiciosa mas realista. Eu não posso pedir a alguém para fazer uma coisa que eu à partida sei que ela não vai conseguir, mas tem que ter algum grau de exigência, tem que ser relevante, tem que ser importante, não é um objetivo de caracacá, e tem que ter um prazo, eu tenho que fazer isto um certo prazo de tempo para saber se consegui ou não consegui. Ou seja, se vocês disserem à vossa equipa e acordarem claramente para onde é que querem ir, e isso implica dar trabalho, fazer objetivos SMART, fica muito mais fácil para vocês amanhã perceberem se ele conseguiu ou não conseguiu esse objetivo, e para ele, se quiser ultrapassar esse objetivo, vai claramente saber o que é que precisa de fazer. E depois era aquilo que eu dizia das sessões de calibração. Nós fazemos sessões de calibração, isso é muito importante, porque isso, o efeito secundário, utilizando uma linguagem, o efeito secundário das sessões de calibração, naturalmente, para além de haver uma calibração entre um critério de avaliação que é comum, cria-se também uma enorme confiança entre a equipa de direção, porque as pessoas discutem de forma construtiva as equipas e expõem-se a si mesmos. A sua equipa, naturalmente toda a gente tem vontade de defender a equipa e achar que os seus são os melhores, mas muitas vezes nessas sessões de calibração nós mudamos as classificações, umas subimos, outras descemos, e isso é bom para criar confiança. E a confiança é uma coisa muito importante e acho que as sessões de calibração ajudam a isso mesmo, a criar essa confiança e esse sentido de propósito e uma visão meritocrática e também complacente da organização. Outra parte importante, para além de eu gerir a minha performance e avaliá-la, olhar para trás, não é? E ver no espelho retrovisor o que é que aconteceu e fazer a sessão de calibração e dizer, olha, isto foi o que aconteceu e é fácil de fazer, relativamente fácil, porque eu tenho a fotografia lá atrás, eu olho para ela. É um pouco mais difícil planear o futuro, mas é muito importante pensar na gestão do talento que eu tenho. Ou seja,
olhar para a pessoa, o que é que ela fez no passado, o que é que eu quero que ela faça, qual é o potencial que ela tem para o futuro. E isso é muito importante para o desenvolvimento e a retenção daquela pessoa, para que ela sinta, ok, eu não vou estar toda a vida a fazer isto, eu posso fazer isto melhor, ou eu posso até vir a fazer coisas diferentes, com mais responsabilidade, ou posso alargar, ou posso progredir, não é? Posso progredir para cima, mas também posso mudar de área, e isso é importante que vocês discutam isso em direção e com os vossos colaboradores, para que eles não fiquem a pensar que não saem do mesmo sítio. A Bayer tem imensas coisas e é muito, temos muitas formas de investir neste futuro, até porque podemos muitas vezes pensar que as pessoas podem sair do país e isso fica para nós um pouco mais fácil. Mas o que eu gostava de partilhar com vocês era isto. Quando nós pensamos em desenvolver pessoas e perceber o potencial delas noutras situações, a melhor forma que nós temos de o fazer é pensarmos sempre nesta regra dos 70-20-10. Vocês dizem, João, o que é isto? Tem a ver com que tipo de experiências, que tipo de iniciativas é que eu vou ter com as pessoas para que elas se desenvolvam mais. E a regra é, as pessoas aprendem menos a informação em sala do que em conexões sociais e do que mesmo no trabalho, no experimental. Eu penso muitas vezes, quando eu passei a ser a diretora de recursos humanos da Bayer, eu fiz formação, eu estive na Católica, mesmo antes de estar na Bayer, mas onde eu realmente aprendi foi fazendo. Foi de vez em quando fazendo a asneira, outras vezes fazendo melhor, e portanto, quando vocês pensam que têm em todos os vossos colaboradores que têm convosco, mesmo que vocês não estejam a ver que agora os vão promover e lhes vão dizer, olha, tu agora passas a ser o diretor disto, pensem o que é que eu posso fazer ao nível experimental com ele. Que tipo de projetos é que eu lhe posso dar, mesmo na sua função, para que ele se possa desenvolver, fazer coisas diferentes daquilo de um projeto específico, integrar uma equipa multidisciplinar, ir trabalhar com alguém de outro hospital. Ou imaginem, quando vamos para a parte social, do coaching, do mentoring e do networking, e vocês provavelmente estão a pensar, olha, lá vem esta com estes palavrões todos, e isto, como é que se faz isto? E pensem, podem ser coisas que nem sequer implicam investimento e não precisam de ferramentas estruturadas, não precisam nada. Podem encontrar, por exemplo, um mentor, alguém, um interno, podem encontrar alguém como mentor noutro hospital, pode até não ser um médico, pode ser um administrador hospitalar, até é bom que seja uma pessoa de uma disciplina que tenha responsabilidades diferentes, e podem encontrar um mentor ou podem encontrar alguém dentro do vosso hospital que seja bom a fazer coaching. E coaching significa ajudar a pessoa, não é tanto, o mentoring é alguém que dá conselhos. Um coach é alguém que faz perguntas, não é? Para que o próprio encontre o caminho. E como está de fora, tem muito mais facilidade de poder fazer. E para isto não é preciso fazer investimento, é preciso saber quem é que pode fazer este papel e ter isto mapeado. E não tem que ter ferramentas muito complexas. Não, não, não. É uma coisa relativamente simples de construir. E pronto. E depois tem a formação em sala, os cursos que podem desenvolver para que os vossos colaboradores possam aprender mais. E era isto que eu queria falar do ponto de vista do desenvolvimento. Não sei se há perguntas, se há alguma coisa que queiram que se explore. Não. Desculpa, eu não estou a ouvir. Não ouço. Não... agora sim, Eu agora estava a ouço. pensar, obrigado. Perfeitamente. Sim, Recordo-me, nós tínhamos falado sobre a forma como vocês eh, especificam, portanto, primeiro percebem quem é a pessoa, percebem quais são as suas necessidades de formação e depois sim, há uma coisa quase tailored para portanto, definir em sim. função da pessoa específica, das suas necessidades Uhum, específicas, das funções que vai sim, fazer,
Portanto, há essa análise e há essa adequação do Há, plano para cada pessoa. há completamente, e nós fazemos uma distinção entre os colaboradores com elevado potencial e os colaboradores sólidos. E todos os anos fazemos aquilo que nós lhe chamamos o talent review, em que a direção se senta para discutir o que é que fazemos com cada um destes. E seguramente aquilo que fazemos com os de elevado potencial exige um maior investimento de tempo, outro tipo de atuação, mas nós sabemos perfeitamente quem são estes colaboradores, e depois pensamos em que áreas é que eles podem vir a trabalhar e o que é que nós podemos em conjunto fazer do ponto de vista de desafios, do ponto de vista, por exemplo, temos um programa de mentoring em que pomos pessoas do management team a serem mentores de outros, e temos depois formações altamente direcionadas no sentido em que o manager e o colaborador fizeram a avaliação em relação àqueles comportamentos, viram aqueles comportamentos que eu mostrei há pouco estavam indexados indexados à cultura da companhia, o colaborar, o conectar, ou o play to win. E o que é que acontece? A Bayer tem um sistema altamente complexo, que é, cada um de nós tem um perfil pré-configurado atendendo à nossa área funcional. E, dependendo da nossa área funcional, nós temos um cardápio de formação de natureza técnica que está disponível para nós, no nosso portal. Mas depois, como eu dizia há instantes atrás, o meu manager vai fazer a minha avaliação em relação àqueles indicadores todos. E depois eu posso não estar forte numa certa área. E isso vai estar, eu faço essa avaliação com o meu manager no portal, no nosso portal de HR que todos temos, e além de depois me serem aconselhados cursos da minha área técnica, são-me aconselhados outros cursos que visam suprir as dificuldades que foram diagnosticadas no meu development dialogue, na minha conversa de desenvolvimento com o meu manager. É isto que acontece. É uma biblioteca infindável que vai desde artigos da Harvard Business Review, a vídeos, a TED Talks, a e-learnings. Há uma quantidade, uma panóplia de coisas para que as pessoas possam efetivamente investir em si. Ok, estou quase a terminar. Pronto. Muito importante também no desenvolvimento, e há pouco falávamos no início da importância do feedback, porque o que pode acontecer com a ausência de feedback é as pessoas sentirem-se totalmente perdidas, não sabem o que fazem bem e o que fazem mal, e portanto é muito importante. Nós somos aquilo que acreditamos que somos, mas muito aquilo que as pessoas veem em nós, e o feedback faz isso. O feedback é esse presente maravilhoso que não custa dinheiro nenhum, que é o exercício de alguém me dizer: olha, é assim que eu o vejo, é assim que eu o sinto. E a ausência desse feedback é tramada, a pessoa fica com uma visão estreitíssima daquilo que é. E depois o que é que pode acontecer? Ora, não é? Visões totalmente distorcidas da realidade, e nós precisamos ter feedback. Uma coisa muito importante, o feedback é o primeiro momento, não é? Que alguém me pode trazer consciência de uma coisa que eu não sei. E se eu quero mudar alguma coisa e quero ajudar ao desenvolvimento de uma pessoa, a primeira coisa que eu preciso de fazer é dar-lhe consciência disso, é fazer um exercício e dizer: bora fazer o caminho contigo, tu achas isto, eu sinto isto, eu vi isto, eu tenho este exemplo. E depois temos de trabalhar a aceitação, porque a primeira vez provavelmente as pessoas querem, justificam-se ou negam, não é? E tem que haver uma aceitação. Depois dessa aceitação, partimos para a ação e começamos a construir um plano de desenvolvimento com ela, e que pode desencadear essa formação que estávamos há bocadinho a falar, ou uma panóplia de outras coisas, mas primeiro é preciso ter consciência, e muitas vezes o que acontece é que as pessoas nem sequer têm consciência, quanto mais partir para a aceitação ou para uma ação. Um dado interessante que eu gostava de partilhar convosco, que está naquele quadro azul mais carregado, é que ninguém gosta de dar feedback negativo. Eu compreendo, eu também não gosto de dar feedback negativo, mas quando é preciso tenho que o dar.
Mas o interessante é que as pessoas estão altamente interessadas em receber feedback negativo no sentido de encontrar pontos de melhoria. É impressionante o quanto as pessoas querem isto. E nós às vezes, como temos no nosso papel de managers, e é para nós pouco, é muito mais fácil dizer que dar vivas e dizer, isto foi extraordinário por isto, por aquilo. Mais complicado é dizer, ora, aqui faltou isto. Mas o interessante é que a nossa equipa quer muito e precisa muito disso. E se nós pensarmos mesmo, até na nossa vida pessoal, profissional, nós aprendemos muito mais em momentos de insucesso do que momentos de sucesso, porque o insucesso e a falha obriga-nos a pensar mais, paramos mais e tiramos mais conclusões sobre isso. Portanto, pensem nisso, pensem que não custa nada, não implica nenhuma tool e podem começar a fazer amanhã. E é o primeiro passo para começar a desenvolver. Nós só falar ao nível do feedback, nós temos uma panóplia de coisas que nunca mais acaba. Temos um Employees Voice Survey em que nós perguntamos todos os anos aos colaboradores em relação aos valores, à liderança, à integridade, àquilo que vocês viram. Nós temos uma série de perguntas indexadas àqueles valores e vamos fazer perguntas aos colaboradores no mundo inteiro e eles vão nos responder. E depois nós, com base na resposta, temos que, primeiro, garantir muita participação, que é para os dados serem sólidos, e depois temos que partilhar os resultados com a equipa. Às vezes não são bons, não é? Há coisas muito boas, mas às vezes há coisas menos más. Mas é muito bom, porque nós vamos ter ali a fotografia da empresa e depois partilhamos os resultados e criamos mecanismos de os resolver. Não conseguimos resolver os problemas todos, mas escolhemos, selecionamos e criamos grupos de trabalho que não é só RH, não é só a direção, convidamos pessoas, eventualmente olhem os potenciais, para estarem connosco e pensarmos como é que nós vamos resolver esta situação. Depois temos os check-ins, que eu já falei convosco, que é a tal discussão que eu tenho com o meu manager, são coisas mais formais, em que eu falo trimestralmente com o meu manager sobre os meus objetivos. Qualquer um de nós pode, a qualquer momento, naquele portal que cada um de nós tem, pode iniciar um processo de feedback 360, e às vezes é importante este 360 para nós, enquanto managers, para as pessoas às vezes aceitarem o feedback que nós lhe damos, porque mesmo que lhe demos um feedback construtivo e baseado em exemplos, às vezes é bom, porque quanto mais pessoas ajudarem ao feedback, mais a pessoa pode estar disponível para aceitá-lo e para o trabalhar. E depois temos um leadership post-check, que é, a qualquer momento, também o manager vai ao sistema, carrega e pede à equipa, para que a equipa diga como é que está a ser a sua experiência com o manager. Isto são coisas, são ferramentas super úteis e que estão assim ao alcance da mão de todos nós através da visita do nosso portal, do que se chama HR Services. Estou a chegar ao fim, não sei se há perguntas. E João, este Sim, 360 feedback sim. não é obrigatório. Ele pode ser explotado por alguém, mas não é obrigatório que se faça, é isso? Não é obrigatório. Não é de todo obrigatório, ninguém é obrigado a fazê-lo. Aliás, e pode ser feito a qualquer momento. Eu agora posso terminar a sessão e dizer, ok, está na hora de eu saber o que é que a minha equipa acha, o que é que os meus pares acham, o que é que os meus parceiros fora da companhia pensam de mim, e aquilo faz super rápido, vai lá, preenche. Há depois, a empresa aconselha, por exemplo, quando alguém assume uma posição nova, 6 meses depois nós dizemos, olha, pode ser bom, que é para perceber como é que está, e daí a um ano volta a fazer para poder comparar, não é? Para perceber se há alguma evolução, o que é que aconteceu de diferente, não é? E poder medir a minha evolução. Muito bem. E este leadership pulse, no fundo, é o gestor, o manager, a perguntar à equipa qual é o desempenho dele enquanto gestor, enquanto manager da equipa. Exatamente. As respostas, às vezes estamos a falar de equipas relativamente pequenas, ou Sim, não? E sim. as respostas são anónimas ou não são Totalmente anónimas? anónimos, Ok. totalmente anónimos, Portanto, existe totalmente aqui, anónimas.
Existe sim, aqui a cultura, porque eu estou-lhe a fazer essa pergunta porque de facto não é, em algumas organizações, em algumas culturas não é muito fácil às chefias às vezes aceitar críticas ou pedir este tipo de feedback aos trabalhadores. E eu acho que faz todo sentido, não é? O feedback tem que funcionar nos dois sentidos e, portanto, se os trabalhadores podem absolutamente. melhorar, as chefias também podem, não é? Eh, Claro, se mas em podem. algumas podem, claramente, e portanto, mas em algumas culturas, eu diria que não é fácil implementar uma ferramenta destas, Sim. portanto, mas se eu bem percebi, é anónima Uhum. e, hum, e fica no âmbito restrito do próprio gestor. Portanto, no fundo, só o gestor é que recebe esta informação e faz uso dela. Exatamente. Só o gestor é que recebe as respostas e perguntas, há perguntas como o meu manager estabelece uma relação de confiança entre nós, o meu manager delega coisas em mim, o meu manager inspira-me, ah, imensas perguntas, o manager nunca vai saber quem respondeu o quê, porque vai ter gráficos com cores de respostas que concordo absolutamente, concordo ou discordo, e vê cores. Nunca vai Uhum. saber quem são as pessoas. Isso é. ah, mas deixe-me, Xavier, desculpe, eu já estou a estourar o tempo, mas vou só Não, dizer-vos uma não temos coisa. tempo, temos ah, tempo, não tem Só fazer problema. aqui uma confidência. É muito importante o manager estar disponível. Eu sei que há culturas mais próprias a isso ou não, mas eu dir-vos-ia que é muito importante trabalhar nessa cultura em que eu peço feedback às pessoas que trabalham comigo, porque isso ajuda a estabelecer uma relação de confiança. Sim, E claro. a pirâmide das equipas de alta performance do Patrick Lencioni, ele fala que as equipas disfuncionais são as equipas que não discutem, que não Sim. perguntam e que a confiança acontece quando eu de vez em quando tenho que dizer coisas ou tenho que ouvir coisas que eu não gosto. Não, sem E dúvida. Só o facto sim, de ele estar a sim, fazer a pergunta é logo um sinal de que ele valoriza a opinião dos colaboradores e que valoriza o input que obviamente, eles podem dar. E, portanto, é obviamente. logo a pergunta é um sinal importante. Sim, e só partilhar uma coisa, tive um diretor na Bayer, que já não está mais não está mais na Bayer, não, está na Bayer, mas não está em Portugal. E eu diria que foi um tipo com que eu aprendi imenso sobre recursos humanos, porque ele fazia um balanço excelente entre pessoas e negócio. E uma das primeiras coisas que ele me disse quando nós começámos a trabalhar, e a partir daquele momento ele conquistou-me, ganhou-me, e disse-me assim: Maria João, eu tenho que dizer quais é que são os pontos em que eu não sou bom. E tu tens que me ajudar, tens de estar atenta a isto. E o que é que ele fez com aquilo? Ele entregou a vulnerabilidade dele. Disse-me, toma, está aqui. E o que é que eu senti? Uma responsabilidade enorme, porque ele disse-me ajuda, e eu, opa, se ele me pede ajuda, eu vou ajudar. Segunda coisa, ele confiou em mim. Ele abriu-se comigo. Claro que naturalmente isto não funciona. Amanhã não chega ali e não vou dizer, ei, tal, o meu ponto a desenvolver. Mas em alguns fóruns, em algumas situações, e trabalhando isto, pode ser altamente diferenciador, porque a partir do momento em que aquele diretor-geral me disse aquilo e disse, ok, eu sou manager, mas não sou perfeito, e eu preciso da tua ajuda, eu pensei, caramba, é um enorme reconhecimento para mim, porque ele está-me a pedir ajuda e está a confiar em mim. Portanto, pensei um pouco nisto, porque de facto eu nunca mais me esqueci, imaginem, nunca mais me esqueci desse manager. Excelente. Obrigado. Obrigado, João. Ok. Vou terminar 2 slides e depois Força, força. calamos. Não, não, temos tempo. É muito complicado porque eu não estou a ver ninguém, eu não sei se está a correr bem, se eu estou a responder. É difícil não Vai ver as correr, caras. vai correr muito bem. É difícil, é difícil. Então vá. 2 últimos slides, não vos demoro mais tempo. Então, vamos lá. Se pudéssemos fazer um resumo daquilo tudo que tivemos a falar até agora, quais eram as mensagens que eu gostava de vos dizer? Esta construção com as pessoas é um caminho sem fim. Eu trouxe aqui, há bocadinho disse ao Xavier, trouxe aqui uma imagem do Alentejo, porque eu sou alentejana e gosto de olhar assim para a planície. É um caminho sem fim à vista, mas isto não é nada mau. O trabalho com as pessoas é uma construção, é uma coisa que nunca ficará perfeita, como os olhos do David Bowie, portanto não tem que ser perfeito, não queiram ser perfeitos. Olhem aquele exemplo que eu contei do outro, daquele diretor-geral que eu tanto admiro, portanto a vulnerabilidade é muito bem-vinda aos managers, dá-lhe autenticidade, dá
trust, dá confiança. Não, nada se consegue de um dia para o outro e é um caminho, é um work in progress. E se vocês me dissessem assim, Maria João, o que é mais importante para si quando pensa em recursos humanos? Seguramente que os sistemas e as ferramentas são importantes, mas as ferramentas e os sistemas são secundários, eles existem para servir as pessoas e não o contrário. O mais importante numa organização, o mais importante quando se pensa em pessoas é o nosso mindset, a nossa cabeça. Como é que nós pensamos as pessoas? Porque no fundo esse mindset é um mindset de pessoas para pessoas e isso vai fazer a cultura da companhia. E pronto, e basicamente era isso que eu vos queria dizer, voltar a agradecer a oportunidade de estar convosco e espero de alguma maneira ter deixado uma outra ideia que seja, que mereça que vocês pensem nela. Sim. Era isso. Deixou de certeza, Maria João, foi excelente. E, portanto, estão de Obrigada, parabéns. espero que Estão, tenham gostado. sim, foi excelente. Estão de parabéns pelo que fazem na Bayer, e de facto nós temos muito a aprender aprender, na verdade, isto também depende de ferramentas que, em muitos casos, como sabes, os hospitais do SNS não Sim, têm. sim, É de sim, uma autonomia que não temos na forma como contratamos, no tipo de contrato que fazemos, no tipo de relação que podemos estabelecer com os trabalhadores. Infelizmente, não temos autonomia para implementar muitas das ferramentas e das sim, estratégias que nos descreveu aqui, infelizmente, porque elas fazem todo sentido. Eu tinha só mais uma dúvida, sim, ou duas dúvidas. todas. A Bayer é uma empresa que trabalha com conhecimento e que procura incorporar muita inovação nos seus processos. É uma empresa, por definição, inovadora, tem que ser, não é? Uhum, tem que ser. Num mercado tão competitivo tem mesmo que ser inovadora. E eu julgo ter lido que a Bayer também tem uma aproximação muito estruturada a esta questão da inovação e da forma como Uhum, os trabalhadores, qualquer trabalhador da estrutura pode contribuir para a inovação. sim. Eu recordo-me até de ter lido uma plataforma específica chamada WeSolve, Uhum, mas a Maria João pode nos confirmar se é sim, assim ou não, sim, sim. em que Ah, qualquer colaborador pode pode. apresentar uma ideia, e essa ideia pode ser adotada e, portanto, Uhum, o trabalhador também tem esta vantagem, também é uma vantagem, também é uma mais-valia, uma valorização daquilo que o trabalhador pode entregar, não é? sim, Dar esta sim. oportunidade de dar este contributo que às vezes vai para além daquilo que são as funções habituais dele, não é? Absolutamente. E o que acontece, Xavier, esse WeSolve é uma plataforma em que qualquer colega que tenha um problema diz, eu tenho este problema. E qualquer um de nós pode ir e dizer, ok, eu tenho esta sugestão para resolver o problema. Para além do WeSolve, existem depois ah, uma série de outros programas em que, para receber financiamento da regional ou da global, apresentam soluções inovadoras que nunca ninguém pensou, fazem um pitch e dizem, eu tenho esta ideia, explica qual é que é o problema, qual é que é a ideia, quais é que são os resultados que vão dar. E depois, se for preciso algum financiamento, a Global faz uma espécie de um concurso, não é? E quem apresentar a solução mais forte, mais sólida, acaba por ganhar esse financiamento. E também nós fazemos treino aos colaboradores em design thinking, ou seja, que é desconstruir, em resumo, desconstruir muitos problemas antes de irmos já todos com muita força para resolver a situação sem perceber exatamente qual é que é o problema. Sim. Mas deixem-me só dizer, estamos muito longe de ser perfeitos, é muito fácil vir aqui contar, temos muitas dores, isto não é para dizer, somos os maiores, temos muitas dores e tem sido um processo, e se eu olhar há 20 anos atrás, se calhar não tínhamos tanta coisa, e daqui a 40 anos, já eu velhinha, seguramente já estamos noutro plano. O importante é não desistir, o importante é vocês não desistirem e fazerem pequenas conquistas. Para além de darem a oportunidade de inovar, é uma forma também de reconhecer. Convém Sim. comunicar isso muito bem, para que as pessoas tenham essa vontade. E as pessoas ficam por isso também, porque as pessoas gostam de ser reconhecidas. Quem não gosta? Sem dúvida. E depois o orgulho com que as pessoas, que as pessoas ficam no final quando percebem a sua ideia era boa, vale a pena Sim, implementá-la, e portanto temos ali uma sim, equipa super motivada para este exatamente, projeto. exatamente, É isso excelente. mesmo.
É Eu isso tinha mesmo. uma outra questão, agora só nos 5, 10 minutos que nos restam, Sim. tem a ver com a adaptação da empresa a um novo contexto, um contexto muito marcado pela tecnologia, pela Uhum. inteligência artificial, e sei que a Bayer também tem um programa específico, que eu penso que se chamava Create Digital Mindset and Skills, Uhum. em que a empresa, no fundo, está a tentar capacitar os seus trabalhadores para ter novas ferramentas nestas Sim. áreas que estão a crescer e que será o futuro, não é? Uhum. E portanto, que se nos pudesse falar um bocadinho sobre isto, como é que isto se processa, quem é que tem acesso a esta formação, como é que Ok. selecionam as pessoas, está ainda no início, é uma coisa para continuar, como é que a Bayer olha para isto? Então, foi um processo que iniciou em Portugal o ano passado e aquilo que a primeira coisa é fazer o diagnóstico e perceber o o quanto a organização como um todo está preparada para um digital mindset. E digital mindset não é só ser bom a trabalhar com plataforma, não, o nome não é completamente feliz, porque não está, eu fartei-me de falar isso com o Marco, porque parece que ao falar de digital mindset eu estou só a tornar as pessoas mais proficientes do ponto de vista digital, mas o que a organização quer é mesmo primeiro diagnosticar, que foi aquilo que começámos por fazer o ano passado e agora estamos a trabalhar com base no diagnóstico, que é sim, queremos capacitar as pessoas e torná-las conseguir trabalhar com o digital e ficar curioso com o que se passa fora das nossas fronteiras, mas é muito a capacidade que nós vamos ter de reagir à mudança e de nos reinventarmos e de sentirmos mais confortáveis se sairmos daquilo que estamos habituados. A nossa área de conforto, não é? Sim, sim, e isso significou alterações incríveis, por exemplo, na forma que antigamente, do ponto de vista de uma organizacional, nós tínhamos o diretor de marketing era o responsável por um determinado produto e nós agora pomos um colaborador que é um potencial, uma pessoa muito boa, fica como que em vez de ter do diretor de marketing que era responsável por todos os produtos, desculpem, fica um nucleus lead, uma pessoa que é responsável por um determinado produto e lidera informalmente toda a estrutura que está ali à volta e decide sobre budgets e decide, é como se fosse o CEO da sua própria empresa e isso está ligado com o digital, com esse digital mindset que é muito mais de empoderar as pessoas e de as tornar mais flexíveis à mudança, porque depois aquela pessoa tem aquela função de nucleus lead, amanhã sai daquela função, vai para outra e tornar a estrutura muito mais orgânica e fluida e mais capaz de responder à mudança, porque o mundo é inevitável, a gente não consegue controlar. Sim, sim. Está muito bem. Maria João, não temos questões, temos um comentário de uma colega que nos diz parabéns pelo trabalho e pela preocupação com as pessoas em todas as suas vertentes. É um comentário da Maria do Rosário da Veiga Varela, e portanto, e que eu Obrigada. acho que de alguma forma reflete a ideia com que ficamos todos desta sessão. Isso é É muito bom. muito, é muito bom perceber que a Bayer tem uma visão, tem uma estratégia que se preocupa com as pessoas Sem elas nada feito. e que vê as pessoas como o seu recurso mais valioso. Isto é uma verdade para a Bayer, como é para todas as Para todo. organizações do Sim, mundo. São de facto as pessoas que fazem a diferença. Os nossos, absolutamente. os nossos resultados serão sempre produto dos resultados de cada uma das pessoas que trabalha connosco. E, hum, e o que eu desejo no futuro é que o Serviço Nacional de Saúde também possa evoluir nesta dimensão e que possa no futuro adotar algumas das vossas práticas e ter um modelo muito mais maduro de gestão de pessoas, Sim, que é absolutamente urgente. E, portanto, também por isso nós sim, organizamos esta conferência, porque achamos que podemos dar este contributo para este salto, que é mesmo um salto que temos que dar e é um sim. salto urgente na Uhum. forma como gerimos pessoas e como olhamos para o nosso capital humano. E por isso, diga, Não, João, ia desculpa. dizer, não, não, e eu acho que ainda ontem estava a pensar nisso, que o vosso propósito, o propósito do SNS e de todas as pessoas que nele trabalham, é um propósito tão forte
tão Sim. forte, que eu acredito que, apesar de todas as limitações, bem, eu estou de fora e é fácil falar, mas apesar de todas as limitações que vocês têm, este propósito enorme que é a saúde das pessoas, é incrível, é uma pode ser altamente inspirador às pessoas, é difícil, eu sei, mas é um propósito muito nobre, é uma coisa incrível e eu tenho uma admiração enorme, enorme, Não, enorme sem por dúvida, sem dúvida. todos. E E repare que houve períodos ainda recentes que se conseguiu perceber que, de facto, as nossas pessoas, os nossos trabalhadores têm uma capacidade, têm uma força uma brutal. resiliência, uma um sentido de missão, Durante a pandemia foi foi muito, notório. muito notório. Portanto, quando aí o propósito foi ainda mais claro. Aí o Sim, propósito era muito. Portanto, e houve uma união brutal das pessoas e os resultados foram excelentes. E, portanto, se agora nós não estamos a conseguir comunicar corretamente o propósito, eu diria que a culpa é essencialmente nossa, é essencialmente da gestão, e isto não é nenhum juízo de valor sobre os gestores que temos, é um juízo de valor sobre as ferramentas que estão ao nosso dispor para conseguirmos criar esse alinhamento entre sim, aquilo que são os objetivos da organização e o que são os objetivos dos trabalhadores. sim, E, portanto, neste momento, de facto, nós não temos essas ferramentas. Nós, infelizmente, temos uma gestão de recursos humanos completamente padronizada, que não tem qualquer espaço para diferença, que não tem qualquer espaço para a especificidade de cada pessoa, e que não nos dá as ferramentas necessárias para esse alinhamento. E esse alinhamento é fundamental entre aquilo que é o contrato de programa que nós assinamos com o Estado e aquilo que depois é o trabalho de cada uma de todas e cada uma das pessoas que no dia a dia está no terreno a exercer as suas funções, a fazer as suas tarefas. E esse alinhamento, neste momento, é difícil de fazer. E existe um caminho para fazer, e esta conferência também pretende contribuir para esse caminho. e vão ser bem-sucedidos seguramente. Eu espero que sim. Paulatinamente, Eu, paulatinamente, não é eu, fácil, mas consegue. Se conseguiram fazer tudo o que têm conseguido fazer até agora, meu Deus, eu espero que sim. vão conseguir com certeza. Foi um prazer, muito obrigada mesmo. Pois é, o gosto foi todo nosso, Maria João, e muito obrigado. Foi muito inspiradora a sua apresentação, e tenho a certeza que foi muito. Acho que retiramos todos muitas Espero aprendizagens, que sim. muitas lições sobre aquilo que podemos fazer também nos nossos hospitais. E, portanto, muito obrigado mais uma Ora vez. essa, E ora até breve. essa. Até breve a Obrigado. todos. Muito obrigada novamente. Adeus, adeus. Com Com licença. licença. Obrigado. Com licença.